Olá, meu nome é Helena Letaki Fará, eu sou endocrinologista aqui do CEDOL e hoje a gente vai falar sobre tratamento medicamentoso da obesidade. Então, quando que a gente pode usar os medicamentos para o tratamento da obesidade, por que usá-los, quais medicamentos que a gente costuma usar na nossa prática, como utilizá-los e por quanto tempo. Então, só contextualizando, né, o assunto, eu gostaria de fazer uma revisão sobre os pilares do tratamento da obesidade. Então, por questões didáticas, eu agrupei em 4 pilares, tá? O primeiro pilar é sobre a mudança do estilo de vida. Então, um estilo de vida mais saudável, que engloba bons hábitos alimentares, de preferência orientados por um bom nutricionista capacitado nessa área de obesidade, a otimização da hidratação adequada, e lembrar que hidratação é ingestão de água, tá? E a gente orienta uma média de 35 ml por quilo por dia. A redução de bebida alcoólica e a redução de bebidas açucaradas, como sucos e refrigerantes. E a prática regular de exercício físico, tá? Esse é um dos tópicos importantes no estilo de vida saudável. O segundo pilar, que já foi amplamente discutido em aulas anteriores, é a importância do sono reparador no tratamento da obesidade, tá? Então, o sono, ele impacta muito no peso, e é importante a gente respeitar esse ciclo sono-vigília. O terceiro pilar é a rede de apoio. Então, a gente sempre fala que o tratamento da obesidade, ele tem começo, meio, mas não tem fim, né? Então, não é para ser um tratamento solitário. A gente sempre encoraja o paciente a criar uma rede de apoio, tanto na família, como no trabalho, como frequentando grupos educativos e também buscando apoio psicológico, muitas vezes, tá? É um processo muito longo, então, em momentos de estresse, de depressão e de ansiedade, que esse paciente esteja cercado de pessoas que o apoiam, que possam estender a mão para que ele não perca o entusiasmo e o foco no tratamento. E, finalmente, o tratamento medicamentoso, que é o que a gente vai falar hoje. Bom, a obesidade, ela é uma doença crônica e recidivante. E os medicamentos, eles podem e devem ser utilizados para auxiliar e potencializar os resultados da mudança comportamental. Então, quando que a gente utiliza os medicamentos para obesidade? A primeira situação, em casos de índice de massa corporal maior ou igual a 30, que são os casos de obesidade propriamente dita. Lembrando que o IMC é o peso dividido pela estatura ao quadrado. O segundo caso é em pacientes com IMC maior ou igual a 25, que são pacientes com sobrepeso e com comorbidades e doenças relacionadas ao excesso de peso. O terceiro são pacientes com índice de massa corporal normal, mas que apresentem obesidade visceral e comorbidades, doenças relacionadas ao excesso de peso e que falharam em perder peso com o tratamento não farmacológico. Então, mesmo pacientes com índice de massa corporal normal, mas que tenham obesidade visceral, que é caracterizado por uma circunferência do abdômen acima de 80 em mulheres e acima de 90 em homens, 90 centímetros, que não conseguiram perder peso com tratamento comportamental, a gente pode utilizar o medicamento também. E por que usar remédio para obesidade, né? Porque, na verdade, os pacientes com obesidade, eles possuem alterações fisiológicas de fome e saciedade. Eles apresentam um desbalanço energético caracterizado por um aumento da ingestão e uma redução de termogênese da queima calórica basal. Eles apresentam, muitas vezes, um quadro de inflamação hipotalâmica no centro de fome e saciedade e alterações de neurotransmissores e hormônios que favorecem o ganho de peso.
Além disso, depois de um emagrecimento significativo, são acionados mecanismos contrarreguladores fisiológicos de reganho de peso. Então, o medicamento, ele não é útil só na fase ativa de perda de peso, mas também muito importante na fase de manutenção para evitar o reganho de peso. E lembrar, gente, apenas força de vontade não é tratamento para obesidade. Tá? Então, o medicamento, ele é legítimo e ele é muito bem-vindo nesse processo de tratamento. Bom, aqui no nosso programa, no CEDO, no nosso programa de obesidade, nós incluímos os pacientes com índice de massa corporal maior ou igual a 35. E quais medicamentos que nós utilizamos na prática clínica? Então, nós temos o grupo de medicamentos que são aprovados pela Anvisa. E aí eu vou dar uma pincelada rápida em cada um deles. Então, nós temos a sibutramina, cujo nome comercial é o Biomag, o Slenfig, o Cibus, o Vase, entre outros. A sibutramina, ela ajuda a reduzir o apetite, aumentar a saciedade e ela tem um discreto efeito termogênico também. O segundo medicamento é a liraglutida, que é o Saxenda injetável de forma subcutânea. A liraglutida, ela reduz o apetite, ela aumenta a saciedade, mas ela tem um efeito muito interessante, que ela reduz o prazer em alimentos altamente palatáveis. Então, é aquele paciente que vai comer uma pizza, um pedaço de bolo ou chocolate e diz, eu já não sinto mais tanto prazer em comer esses alimentos quando eu estou em uso do Saxenda, tá? Bom, o terceiro medicamento é o Orlistat, que é o Orlipide, o Lipblock, o Listat, dentre outros. O Orlistat, ele reduz a atividade da enzima lipase, tá? Que é uma enzima que digere a gordura. Então, quando a gente toma o Orlistat, a gente tem uma menor absorção da gordura que nós ingerimos, tá? Cerca de 30% da gordura do nosso prato não vai ser absorvida e incorporada pelo nosso corpo. E, finalmente, a bupropiona com naltrexona, que é o Contrave, que é um medicamento que já foi aprovado pela Anvisa, mas ele ainda não chegou no Brasil para ser comercializado. Ele deve chegar o ano que vem. O Contrave, ele atua muito no comer emocional. Então, aquele paciente que está estressado quer comer, está ansioso vai comer. Então, ele reduz muito esse ímpeto do comer sob estresse, sobre emoções fortes. E os medicamentos sem aprovação de bula para o tratamento de obesidade, mas que podem ser utilizados, né, de forma correta, ética, é a fluoxetina, tá? Que é o Fluxene, o Daforin, o Prozac, dentre outros. A sertralina, que é o Zoloft, o Tolrest, o Acert, entre outros. E a bupropiona, que é o Elbutrin, o Zetron, o Bup, o Bupium. Esses três primeiros medicamentos, eles são antidepressivos. E eles são muito bem-vindos em pacientes com obesidade que apresentem depressão e ou ansiedade. Eles ajudam bastante nessas situações. Tem o topiramato, que é o Égide, o Vidimax e o Amato. Bom, o topiramato, se vocês olharem na bula, ele é um anticonvulsivante, ele é usado em casos de enxaqueca. Mas ele, em obesidade, ele ajuda muito a reduzir aquele padrão beliscador, tá? Ele ajuda muito o paciente a não querer ficar beliscando e também a reduzir o desejo de doces, de chocolates, tá? A lisdexanfetamina, que é o Venvance e o Juneve, é um medicamento aprovado para o transtorno de compulsão alimentar periódico, que é uma situação em que o paciente come grandes, enormes quantidades de comida num intervalo muito pequeno de tempo, seguido de uma sensação de culpa e vergonha. Esses pacientes com transtorno de compulsão alimentar periódico e que têm obesidade podem e devem ser tratados com a lisdexanfetamina. A gente tem também a semaglutida e a dulaglutida,
que é o Ozempic e o Trulicity, que são medicamentos que reduzem o apetite, aumentam a saciedade e reduzem o prazer em alimentos altamente palatáveis, tá? Esses medicamentos, eles são muito utilizados na nossa prática diária também no tratamento da obesidade. E, finalmente, a dapaglifosina, que é o Forxiga, e a empaglifosina, que é o Jardiance, que também podem ser utilizados em pacientes que tenham obesidade e diabetes. Eles aumentam a secreção de glicose pela urina. Bom, quais os benefícios do tratamento medicamentoso? Eles podem auxiliar na redução do apetite e no aumento da saciedade. Eles podem reduzir os pensamentos em comida e reduzir a compulsão alimentar, reduzir o comer emocional, aquele comer por tédio, ansiedade e tristeza, facilitar a queima de gordura, alguns deles têm um efeito termogênico discreto, eles podem reduzir a absorção de gordura pelo trato gastrointestinal, que é o caso do Orlistat, só que todos estes efeitos, eles somem quando se para de tomar a medicação, ou seja, o tratamento da obesidade, ele é crônico na maioria dos pacientes, como qualquer tratamento de qualquer doença crônica. Então, aquela história, não adianta tomar remédio para emagrecer, porque quando a gente para de tomar, a gente engorda tudo de novo, gente, é loucura, né? Porque o que acontece? Qualquer doença crônica, o tratamento é indeterminado, tá? Por exemplo, para diabetes. Quando você toma um remédio para diabetes, se você para de tomar o remédio, a glicose sobe. Se você tem pressão alta, se você para de tomar o remédio para pressão, a pressão sobe. Se você tem obesidade, se você para de tomar o remédio para obesidade, o peso sobe, tá? Como qualquer doença crônica. Bom, e como usar os medicamentos para obesidade? Usar de forma individualizada. Eu acho que esse slide é o mais importante dessa aula, tá? Então, essa história de que a minha vizinha me contou que emagreceu muito tomando um remédio, então eu vou na farmácia e vou comprar esse mesmo remédio, é loucura também, tá? A prescrição, ela é totalmente individualizada. A gente fica 1 hora fazendo anamnese de cada paciente, para adequar a posologia, a dose do medicamento, as associações possíveis para aquele paciente individual. O tempo de uso, às vezes a gente tem que suspender o medicamento dependendo do efeito colateral. O custo também é um parâmetro super importante. As contraindicações, tem remédio aqui que eu citei que não deve ser prescrito em paciente que já teve infarto ou paciente que está com uma hipertensão descontrolada. Então, a gente avalia caso a caso na hora de prescrever os medicamentos, sempre pesando os riscos e os benefícios de cada medicamento para cada paciente individualmente. Bom, e os efeitos colaterais? Gente, não existe remédio sem efeito colateral. E a gente sempre fala que esses efeitos colaterais, eles são mais intensos nas primeiras 4, 6 semanas de tratamento. E depois eles tendem a ir desaparecendo. Então, eu vou citar aqui os principais efeitos colaterais dos medicamentos hoje aprovados pela Anvisa. A gente tem a liraglutida, que é o Saxenda. Os principais efeitos colaterais são náusea, vômito, constipação. A sibutramina, ela pode causar boca seca, palpitação, constipação, insônia. O Orlistat, ele pode dar cólicas intestinais, esteatorreia, que é gordura nas fezes e diarreia. E a bupropiona, ela pode causar tremor, sudorese, insônia, taquicardia. Sempre lembrando que nós encorajamos o paciente a tentar tolerar esses efeitos colaterais, porque eles tendem a reduzir ao longo do tratamento. Bom, em relação a remédios naturais para emagrecer,
né? Bom, a ingestão desses remédios ditos naturais, seja shake, chá ou cápsulas, pode ser muito perigoso, porque esses remédios naturais, eles não têm nenhuma supervisão dos órgãos reguladores, da Anvisa, né? Então, a gente não sabe exatamente o conteúdo desses produtos, o princípio ativo que é colocado em cada um deles, e nem a toxicidade para o organismo. E não raramente surgem casos de pacientes que têm complicações graves com esses remédios ditos naturais, até com óbito mesmo. Então, no dia 4 de fevereiro de 2022, bem recente, foi publicado na mídia uma mulher que tomou um chá natural para emagrecer, ela teve uma hepatite fulminante e faleceu depois de rejeitar o fígado transplantado. Tá? E era um chá emagrecedor natural. E teve um grau de toxicidade que a mulher acabou indo a óbito. Então, tomem cuidado com essas propagandas enganosas em redes sociais e mesmo na farmácia mesmo, muito remédio natural para emagrecer. É muito perigoso. Bom, e por quanto tempo usar esses medicamentos? Gente, de novo, obesidade é doença crônica. Tá? Então, o tratamento, ele é crônico, como em qualquer doença. Então, aqui a gente tem um estudo que mostra um grupo de pacientes que tomou um determinado medicamento, tá, para emagrecer, e o grupo de pacientes que que não usou remédio e fez a mudança comportamental. Vocês veem que o grupo que usou medicamento teve uma perda de peso maior. Só que no momento em que uma parcela desse grupo para de tomar o remédio, houve uma tendência imediata a reganho de peso após a suspensão do medicamento. O grupo que não suspendeu o medicamento conseguiu se manter num patamar menor por mais tempo. Ou seja, quando a gente suspende o remédio, existe uma tendência de reganho de peso, e o uso do medicamento ele é extremamente útil, não só na fase ativa de perda de peso, mas também na fase de manutenção. Então, aquela história que às vezes o paciente fala, doutor, esse remédio não está mais fazendo efeito, porque eu estou tomando e eu parei de perder peso. Gente, o remédio, ele ajuda muito na manutenção do peso também. Ele não é só para emagrecer, ele é também para ajudar o paciente a se manter num patamar de peso menor. Bom, e quais os benefícios da perda de peso? O mais legal de tudo isso é que pequenas perdas de peso, a partir de 5% de perda de peso, já existe uma tendência a uma melhora significativa das doenças relacionadas ao sobrepeso e obesidade, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Tá? Então, mesmo que o paciente não atinja aquela meta ideal de emagrecimento, pequenas perdas de peso já têm grandes impactos na saúde dos pacientes, tá? Agora, atenção, se o medicamento foi usado por pelo menos 3 meses e ele não gerou uma perda de peso de pelo menos 5% do peso inicial, o seu uso deve ser suspenso. Esse medicamento não é para você. Bom, ainda hoje, o tratamento mais efetivo para a obesidade grau 3, que é aquela obesidade do IMC acima de 40, é a cirurgia bariátrica, que também não é a cura da obesidade. Nós temos vários pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e que começaram a apresentar um importante reganho de peso após a cirurgia bariátrica, porque não deram continuidade às mudanças comportamentais que são necessárias para que eles se mantenham num patamar de peso menor. Bom, e quais as perspectivas para o futuro? Para 2023, já vem chegando, muito provavelmente, esses 2 medicamentos, que é a semaglutida, na dose de 2,4 miligramas semanal injetável, e a tirzepatida, na dose de 5, 10 e 15 miligramas semanais injetáveis. Gente, esses medicamentos, pelos estudos, eles prometem um emagrecimento de mais de 20% do peso inicial. São medicamentos muito mais eficazes do que nós dispomos hoje na nossa prática clínica,
tá? E parece que vem outros medicamentos, além desses, muitos outros, que vão ser, no futuro próximo, incluídos na nossa rotina ambulatorial. Bom, e finalmente, para terminar, eu vou colocar um pouquinho as estratégias para manutenção do peso. Lembrando que se manter num patamar de peso menor é igual subir uma escada rolante em sentido contrário. Ou seja, o paciente tem que estar em movimento para ficar no mesmo lugar. Manutenção do peso é um processo ativo, tá? Então, algumas dicas. Pesagens frequentes, pelo menos uma vez por semana, então a automonitorização do peso, exercício físico frequente e regular. Tá em negrito não é à toa, porque é uma das medidas mais eficazes para não reganho de peso é a prática regular de exercício físico. O controle alimentar rigoroso, mesmo em comemorações e fins de semana. Gente, tudo que a gente come e bebe no fim de semana vai impactar no peso, tá? Então, essa história de fazer tudo bonitinho de segunda a sexta e botar o pé na jaca sábado e domingo não vai dar certo, tá? É importante manter uma alimentação consciente nos fins de semana, nas férias e feriados, inclusive. Bom, evitar fast foods ao máximo. O café da manhã, proporcionalmente grande, a gente sabe que ajuda bastante nesse processo de manutenção do peso, porque geralmente os pacientes que têm um bom café da manhã tendem a comer menos e beliscar menos no final da tarde e à noite. O uso de frutas e vegetais na rotina diária é muito importante e a redução de bebidas açucaradas, a redução de sucos e refrigerantes também a gente encoraja bastante, reduzir o uso de sucos e refrigerantes. Mesmo sucos naturais, que às vezes o paciente fala, mas é um suco de laranja sem açúcar. Mesmo suco natural, suco de laranja, de uva, eles são super calóricos, tá? E a participação em programas de manutenção do peso ajuda muito o paciente a se manter ancorado, motivado, focado no processo, no tratamento, tá? Então, participar a longo prazo desses programas de manutenção ajuda bastante a evitar e prevenir as recaídas. E, finalmente, o motivo da aula de hoje é manter o tratamento medicamentoso por tempo indeterminado. Tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada pela atenção.